falar? Isso é meio que você assinar um atestado também de óbito, né, da empresa. Não que seja agora, mas a médio e longo prazo, né? Sim, em longo prazo, o impacto negativo para essa empresa se torna gigante. Segundo o Ministério da Economia, 8 em cada 10 empresas foram criadas em 2020 na modalidade MEI, microempreendedor individual. Grande parte disso se atribui à crise da pandemia. É natural que todo empreendedor comece seu negócio de maneira informal, mas à medida em que a coisa vai tomando corpo, vai crescendo, ele precisa de alguma forma regularizar o seu negócio. E é o MEI que vai ajudar esses profissionais a formalizar os seus negócios de uma maneira simplificada. Bem-vindos mais uma vez, pensadores. Bem-vindo, pensadoras! Hoje vamos falar 8 coisas que você precisa saber sobre o MEI. Esse vídeo, já adianto, é para quem deseja abrir o MEI ou para você que já é MEI. Primeiramente, como se tornar um MEI. Você deve fazer antes uma consulta para ver em qual atividade a sua empresa se enquadra. A formalização é simples, não requer taxas, basta você consultar no portal do empreendedor no site do governo federal e eles vão pedir alguns documentos básicos, CPF, declaração de imposto de renda e... eu esqueci. CPF, título de eleitor e declaração de imposto de renda. A segunda coisa que você precisa saber é quais requisitos. O MEI ele possui um faturamento anual de R$ 81 mil. Se dividirmos esse valor por 12, a gente chega a 6.750 mensais. Mas isso não quer dizer que esse valor tem que ser cumprido mês a mês. O importante é que ele não ultrapasse o faturamento de R$ 81 mil anuais. O segundo requisito é que você deve ter apenas um CNPJ. Você busca por um CNPJ, ou seja, você não pode ter participações nenhuma em outras empresas. Tá, e aí você falou de, por exemplo, não importa, esse R$ 81 mil ele não precisa estar dividido em 12 meses. Então, se eu faturar em janeiro R$ 1.000 e só em dezembro eu faturo mais 80 mil, tô dentro. Fechou. Terceiro, quais as obrigações? São duas principais. A primeira é o pagamento de um documento chamado DAS, de arrecadação do Simples Nacional, onde você paga mês a mês o valor de R$ 56. A partir, ele pode mudar em períodos. A segunda obrigação nada mais é do que a declaração do imposto de renda do seu MEI, que é até o último dia de maio. E aí você tem que declarar se você tem também ou não um funcionário. A quarta coisa é, quais as vantagens? Quando o microempreendedor adquire seu CNPJ, ele automaticamente consegue gerar nota fiscal. A importância da nota fiscal é que ele consegue concorrer melhor no mercado amplo, fora que também ele tem direito aos benefícios do INSS, como pensão por morte, auxílio doença e o mais comum entre todos eles, que é a aposentadoria por tempo de serviço. Quinto ponto, e se eu superar o teto de faturamento? Olha, você deve acompanhar a evolução da sua empresa antes que ela extrapole os R$ 81 mil. Mas e se ela extrapolar? Tem uma margem de 20%, onde você vai pagar a multa. Agora, se você extrapolar esses 20%, que dá R$ 97.200, você vai pagar a multa e automaticamente vai se enquadrar no microempresa. E aí você vai poder ter um faturamento de até R$ 360 mil. Ainda bem que dá para cortar. O sexto ponto é, posso ter funcionário? Cada CNPJ cadastrado como MEI, ele pode ter no máximo um funcionário, sendo que o recolhimento total de imposto desse funcionário é distribuído em 11%, sendo 3% de INSS e 8% de FGTS. Sétimo ponto, eu preciso abrir uma conta jurídica? Como funcionam as questões das linhas de crédito? Olha, você não é obrigado, mas se você tem uma conta jurídica, é muito mais fácil, por exemplo, para você requerer linhas de crédito, empréstimos, com menor burocracia e menores taxas. Tudo isso porque existe um histórico, então fica muito mais fácil uma aprovação. Além disso, é a questão de você separar o seu dinheiro da PF com PJ, ou seja, da pessoa física com a pessoa jurídica, para que você não cometa um erro que a maioria das empresas comete, que é ferir o princípio da entidade. A gente estava conversando aqui, né, Luiz? A maioria das empresas que você dá consultoria, elas ferem esse princípio. Elas misturam o dinheiro que é delas com o da empresa. Isso é meio que você assinar um atestado também de óbito, né, da empresa. Não que seja agora, mas a médio e longo prazo, né? Sim, em longo prazo, o impacto negativo para essa empresa
se torna gigante. A oitava coisa que você precisa saber sobre o MEI é como ele pode ser encerrado. É simples. Você pode encerrar o MEI no site do portal do empreendedor sem taxa alguma. Vale lembrar que se você encerrar o MEI com dívidas, essas dívidas são transferidas para o seu CPF. Eu penso em dois principais motivos para a pessoa encerrar o MEI, que é, felizmente, ela fechar a empresa e tem a questão dela mudar o ramo de atividade dela. Sim, e também o enquadramento numa outra modalidade de empresa, ou seja, quando o faturamento começa a crescer demais. Interessante. Então ela tem que fechar esse MEI. Eu achei que automaticamente mudaria, já, por exemplo, para microempresas simples. Não, ela tem que fechar o MEI. Sim, e mesmo com o enquadramento em outras modalidades, a pessoa precisa formalizar, o empreendedor precisa formalizar essa condição. Ah, entendi. Senão ela vai continuar pagando multa. Sim. É interessante a gente ver aqui que o MEI ele foi criado para simplificar a formalização da empresa. E também para que a pessoa não dependa exclusivamente sempre de um contador, correto? Sim, o MEI, de fato, ele é muito simples. A forma como ele veio ajudar o empreendedor nas questões de impostos, unificação de impostos, uma facilidade que o microempreendedor tem, até por ter um CNPJ como microempreendedor, é que ele tem direito a comprar insumos para o negócio dele a um preço muito mais barato no varejo. Outra coisa que a gente pode complementar aqui é que, com a simplicidade que é de se abrir o MEI, a expansão do empreendedorismo no Brasil cresce a cada dia, porque as pessoas conseguem trabalhar de forma mais efetiva de acordo com o tempo que elas têm disponível. E essa unificação de impostos faz com que a pessoa não se preocupe tanto em gerenciar a empresa de forma administrativa, mas sim que se preocupe mais com a parte de gestão financeira, que é, no nosso histórico, as empresas têm tido uma maior dificuldade. E a ideia de você formalizar a empresa, segundo o que você citou, você tem os seus insumos, benefícios que o governo te dá, linha de crédito, não existe nada de graça. Então, assim, o governo também ele consegue ter o maior controle sobre os seus gastos, sobre os seus investimentos. Porque se você é informal, tem jeito de burlar, né? E não é simples você pegar isso, né? O governo acaba tendo um controle melhor sobre a arrecadação de impostos. O mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais concorrido. Seja por realização pessoal ou profissional, muitas pessoas têm buscado de alguma forma se tornar um microempreendedor individual. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Compartilha, esse é o momento. Além disso, ative as notificações para que quando a gente lançar um vídeo, você seja a primeira pessoa a ter a informação correta.